Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando mais um podcast, mais um Oxe História. Ei, voltamos, hein? Aquele período de férias já acabou, já lançamos aí o primeiro episódio, então se você não conferiu, confira. E eu estou aqui ao lado deles mais uma vez, certo? Samara Vasconcelos e Silvio Joaquim. Eu? Tá falando de mim? Eita, falei, esqueci de falar meu nome. E meu nome é André Augusto. Vale Sim. Não se esqueça, André. Não se esqueça. Vale salientar, vale salientar. E ele travou de novo. Não se esqueça, André. Peraí, Silvio, o mais interessante Estamos com o André. é que Silvio, ele sempre trava nas melhores posições, mano. E É assim, fantástico. É que assim, ó, pô, você tá travada. É que a gente tava esse tempo todo conversando, de novo, por, sei lá, travada. quase uma hora. E não travou uma vez. Não, travou. Vamos começar a gravar. E no Joaquim. A internet dele espera, mano. Espera. Maquinando, tá ligado? Já que o que vai rolar. Mas eu acho que ele. Eu travei de novo, velho. Tava travada até este momento. Inclusive, tá o áudio diferente da imagem. Ah, muito bom. Muito bom. Silvão. Vamos dançar pra ver se passa. Vamos. Não, vamos. Olha, por que a gente não inventa a dancinha da internet, mano? Pra ver se Então, batidinha com a mão sem tocar na outra. Não vai dar certo, não. Por isso que a gente é formado em história. Realmente, gente. Realmente não vai dar certo. E, ó, Silvio, vamos deixar tu pra depois. Pode ser. Concordo. Vai ser Eu tô... Ó, Mas e pode ser detalhe, depois do próximo podcast. Brincadeira. Não precisava também dessa... E Samara, detalhe, né? Dessa vez ele não vai se apresentar primeiro que você. Então temos um ponto. Não porque ele não queira, é porque a internet dele hoje tá ao meu favor. Mas a determinado momento, né? Vai de bronca. Gente, tudo bem aí, eu voltei. Você merece Por esse aqui. momento. Você merece, é seu. Gente, André, não deixa eu falar, minha gente. Você já... Ele é egoísta. Olha, que André hoje. Deixa eu André hoje. Vocês vão ver, ele tá insuportável. Não, mentira, você é Ele mentira. não tá Você é deixando a calma. gente falar. Olha, Dançando aqui. Você é ele tá calma. pior que Silvio, minha gente, sem Não, ei, eu tô aceitando qualquer tipo de xingamento. Qualquer tipo de ofensa se refere a mim. Mas assim, Sempre assim. Mas assim, eu acho que tudo tem limite, Samara. Meu amigo. Até Silvio tá deixando eu falar hoje, tu não, boy. Que Vai, eu vou ficar calado, tô calado. Fica calado, né? Momento, obrigado. Um real de voz. Gente, estamos aqui de volta. Silvio tá aí meio que... Tá uma merda de Silvio, minha gente. Lamentável. É sério, agora que eu tô... Tá? Calado. Mas, enfim, tem depois que falar. Vocês já me conhecem, quero, né? Tamo aí. Mas já vou começar fazendo o quê? Curte, comenta, dá like, compartilha. Já tem episódio, como o André falou. O primeiro episódio do ano já foi liberado. Tu já ouviu? Tu já viu a gente? Não viu, não ouviu? Tá fazendo o quê aqui? Vendo o segundo que não viu o primeiro. Assiste esse, corre pra ver o primeiro do ano, tá bom? E vai maratonar a gente, porque esse ano tem Enem. Esse ano tu tem prova. Que isso, minha gente. Foi mal, me perdi aqui. Foi mal. Mas, gente, Perdi a linha. quem tá no áudio não vai entender. Então dá uma Perdi a olhadinha linha. no YouTube pra vocês verem o que vai acontecer. Porque, pelo amor de Deus, vai, Silvio, adianta aí, que o que vai acontecer. Olha, Vai, Silvio, vai. Beira inacreditável. Mas, ô cabeça de pirulito pop. Se tem uma coisa que os nossos internautas adoram, é o momento xingamento do podcast. E eu preciso voltar a xingar Vossa Excelência. Me perdoe, cara, mas o Brasil pede. O Brasil pede. O Brasil clama. Silvio, xinga André. Eu vou fazer o que com isso, André? Eu tenho que atender o Brasil, André. não, dá pra perceber, dá pra perceber que ele é uma pessoa que não pensa só nele, Samara. Que ele pensa no coletivo, então ele tá pensando no Brasil, ele tá pensando Comunista. na galera. Que isso? Isso é uma Ele não pode falar isso não. Não pode falar isso perto de Silvio não, é melhor eu parar agora. Eu só... Enlouqueceu. Veja só. É melhor assim, não, vai baixar o João Moeda aqui e o negócio vai ficar estranho. Misericórdia. Ó, o tema de hoje, Tá drogada. Tá aí. Vai, sim, o tema de hoje é o quê? O tema de hoje Eu nem apresentei. política. Eu nem me apresentei. E precisa. Que é isso?
Que é isso? Vamos parar de estigmatizar o coleguinha. A pessoa aqui que deve ser estigmatizada é André. Tá? André é um ser humano desprovido de qualquer faculdade estética facial. O melhor é que enquanto ele fala isso, tá ligado? Ele vai provando a própria feição. Hoje a gente vai tocar um papo muito sensacional, e quando não é sensacional, né? Hoje vamos tocar um papo sensa incrível, sensa maravilhoso, sobre justamente a reforma protestante. Cara, eu lembro que antes de a gente começar a tocar o papo, o prólogo, durante a faculdade, durante a faculdade, na cadeira de História, de Formação do Mundo Contemporâneo, eu e Samara, a gente pagou juntos com o professor Paulo Cadena. E aí o Cadena, ele fez questão de focar na reforma protestante. E ele usou a argumentação que, puxa, ao longo da disciplina, a gente pôde perceber a evidência racional do pensamento dele. Porque o Cadena disse o seguinte, muita gente acaba, de alguma forma, menosprezando o impacto da reforma protestante no Ocidente. Porque é a reforma protestante que vai moldar e que vai ajudar a transformar todo o século XVII e todo esse universo que vai ser visto no século XVIII. E veja, é quase que um efeito cascata. A partir da reforma protestante, o laço que segura a sociedade mediante um contrato fechado com a Igreja Católica vai ser rompido. Veja, o monopólio da palavra de Deus vai ser desfeito. O monopólio da palavra de Deus vai ser desfeito. Tá? Claro, a contragosto, mas ele será desfeito. Então, se agora a palavra do Deus Todo-Poderoso, Supremo, impecável, né? Se agora a palavra sobre ele pode ser apresentada de outra ótica, cara, o mundo vai mudar. E o mundo muda profundamente, tá? O mundo muda profundamente, tanto que no século XVII nós temos o tema do podcast passado, as revoluções inglesas, que tem muitas das suas causas evidenciadas na reforma protestante. Nós temos o iluminismo, nós temos a própria Revolução Francesa, né? Então, é um mundo inteiro que vai se iniciar, ou melhor, que vai se transformar a partir desse momento. Bom, mas antes disso, você já deve ter lido o título, né? E você percebe que a gente vai fazer uma conversa introdutória. Afinal, um movimento de tamanha importância, nós não seríamos lelés de fazê-lo em um só episódio. Afinal, nem se a gente quisesse, seríamos capazes disso. Ou, se fôssemos capazes, precisaríamos aqui de quase um ano inteiro só para explicar esse momento. Então, a gente vai conversar por partes e hoje a gente vai trazer mais essa conversa introdutória. Por quê? Como? Qual era esse panorama? E você vai perceber que esse assunto é didático até para entender como que funciona a história. A reforma protestante, para abalar o mundo como abalou, ela não nasceu do dia para a noite. Ela vem nascendo através de uma série de construções. Eu estou falando aí de praticamente 5 séculos, até o Lutero finalmente pregar as teses dele na Igreja de Wittenberg em 1517. É quase... Até porque, Silvio, só para pegar um gancho que tu falou aí, é um movimento que gera identificação também até aqui no Brasil, né? Na questão do cristianismo e na questão também das igrejas protestantes, que aí a gente tem muitas igrejas aqui, a gente tem, né, uma grande corrente protestante, que aí no caso a gente pode trazer, né, já por dias atuais, uma corrente evangélica, né, que também vai identificar e vai ver o próprio surgimento das igrejas que frequentam nos dias atuais e também o contraponto com a própria igreja católica. Então, exato. Gera até essa identificação do próprio país, né, que a gente está inserido. Exato. Afinal, a própria igreja precisou se remodelar, sabe? Como a igreja se estrutura hoje é completamente diferente de qualquer ideia que os clérigos tivessem para o futuro da igreja, sabe? Isso é evidente. Isso é evidente. Eu acho que, rapidinho,
Só pra gente, já que a gente entrou, né, trazendo também essa questão da atualidade. Calma, ainda vai ter abertura. Calma, ainda vai ter abertura. Mas tem abertura. estamos no prólogo. Só pra gente separar, antes dele soltar a abertura, duas coisas, né? Primeiro, o ponto importante é que falar de reforma protestante é bem delicado, porque é um tema religioso. Então, pra deixar claro que a gente tá aqui trazendo pontos históricos, tá, gente? Não defendendo religião, né? Protestante ou não, católico, enfim. Nosso alvo aqui é trazer de forma histórica e não de forma religiosa, para vocês ficarem tranquilos. E que apesar, como Silvio comentou e André, falando de Martinho, né? E a gente tem como data oficial aí da reforma de 31 de outubro, porém, 31 de outubro foi só apenas a Lei de 95 Teses de Martinho. A reforma, ela veio acontecendo, como o Silvio falou bem antes. Então, quando a gente fala de reforma, que vem na nossa cabeça 31 de outubro, é apenas, né, uma data que precisou ser colocada de forma representativa, mas a reforma não foi de 31 de outubro de 1000... Não foi. Ela veio acontecendo desde antes, tá? Para que vocês não achem que... do nada brotou ali, veio Martinho, quer ver de quando fala de reforma, lembra muito de Lutero, né? Nesse início, mas assim... E não tem como não lembrar, né? Mas... não tem como, mas tem muita coisa antes, até que ele tinha chego, e que as 95 teses tinham surgido, enfim. Então, só para situar vocês aí um pouco que ela veio acontecendo anteriormente. E aí vamos soltar o que? Silvão, solta a vinheta, Silvão. Né? Solta a vinheta, Silvão. Vai ser com emoção ou sem emoção? Eu tava pensando mais no Jerry, sabe? Eu não entendi ainda. E aí? O que vocês querem? Com emoção, com emoção, não lá? Tem que ter emoção, né? A gente tá aqui. Tem emoção então? Então vamos lá. Todos comigo, contagem regressiva a partir do 88. Vamos lá? 88, 87, 86, 85, 84, 80... Não, ninguém vai comigo, não? Não, vão ser o podcast. Solta a vinheta, Silvio. Solta a vinheta, desgraçado. Só pra constar, essa piada eu retirei exatamente The Office do personagem chamado Dwight Schrute. A propósito, assistam. Não se você... sabe que tu é fã de The Office. Eu nem gosto muito. Não vou entrar nessa pauta. Porque você é louca. Voltei com a vinheta. 1, 2, 3. Check now, oh, check. Check now, oh, check now, oh, hi, check now. Pessoal, a gente vai começar a conversar sobre a reforma. Ele muda de 8 a 80, velho, muito rápido, mano. Entendi aí, segura aí. Quem quer iniciar as honras desse Canipost? Eu posso iniciar. Ei, eu acho que assim, pra gente tá falando da reforma protestante, como vocês já falaram, a gente tem que trazer um pouco do contexto, né? E a gente acaba passeando entre duas idades quando a gente fala sobre esse tema. Então a gente acaba passeando sobre a Idade Média, na Idade Média mais especificamente, e também na Idade Moderna. E aí pra gente estudar e pra gente entender um pouco sobre reforma, a gente precisa entender sobre como as pessoas viviam na Idade Média, né? E de um movimento que vai surgir a partir disso, né? Justamente para criticar um pouco desse pensamento que pairava sobre a época. Afinal, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em uma idade que se baseava, né, num pensamento teocentrista. Né? Então a gente está falando de um teocentrismo. Deus estava basicamente no centro de todas as coisas. Certo? Então as pessoas se fundamentavam nisso, né? As pessoas justificavam suas vidas através disso também, né? Justamente quando a gente falou sobre renascimento, é justamente esse próximo tópico que eu vou trazer, mas se você quiser saber mais sobre ele, mais aprofundado, a gente já tem inclusive um podcast sobre isso, sobre renascimento. Acho que é o podcast 15, acho que é o episódio 15. Eu não vou lembrar, mas tem um nome lá, podcast especial. Mas o movimento renascentista, né, que é justamente o que a gente vai abordar rapidamente agora, ele vai vir justamente para mudar um pouco esse ideal, essa concepção, esse conceito em que as pessoas viviam. Então tava lá, Juninho, ralou o joelho, caiu no chão, chorando, a mãe gritando, e aí, filho, vai fazer o quê, jovem? E aí a mãe dizia, filhão, relaxa, foi Deus que quis assim. Então era um conceito que colocava Deus no centro de todas as respostas. Os renascentistas, né, renascendo os conceitos da antiguidade clássica, como Grécia e Roma, vão trazer um novo conceito, né, um novo olhar sobre a sociedade, que vai ser um olhar antropocêntrico. Um olhar que vai colocar justamente a razão e vai colocar o homem
né, no centro desse pensamento. Tanto é que eles ainda vão continuar falando sobre religião, ainda vão continuar falando sobre o cristianismo, mas através de uma nova ótica. Você vai ver até o próprio homem nas pinturas, nas esculturas mais valorizado, né? A racionalidade, a natureza humana mais valorizada. Então a gente vai ter essa ruptura, digamos assim, né? Entre, não total, mas um começo aí de um novo olhar, né? De uma igreja que antes era dominante, né? Que antes colocava o teocentrismo, né, acima de tudo, agora para o movimento renascentista que vai trazer, né, a razão, que vai trazer o pensamento racional e não as emoções, e não só a sua fé, mas você vai precisar provar muitas coisas. E aí é onde a igreja vai começar também a se complicar. Porque muita coisa que a igreja fazia naquela época, a questão era muito difícil provar. Porque muita coisa simplesmente era criada da cabeça dela e Joãozinho acreditava e assim funcionava. Né? E eu acho que quando esse movimento renascentista chega, esses ideais, essas ideias da igreja, elas começam a entrar em crise. E eu acho que a galera pode se aprofundar mais justamente nessa questão, né, do que a igreja, né, vinha praticando nesses ideais da Idade Média, que acabaram também entrando em crise. Eu acho que é muito isso, né? Porque quando a gente vai falar, né, da igreja católica nesse período, quando a gente fala de fé, é um tema muito complicado. Você acreditar naquilo que você, inclusive, nem tá vendo. Então, eles faziam e aconteciam. E a gente tem que lembrar que a Bíblia, naquele momento, que era, no caso, o livro que eles, né, acreditavam ser a direção de tudo, não era conhecido, compreendido por todo mundo. Então, eles faziam e falavam que eles bem entendiam e o povo acreditava, né, em nome de Deus, em nome da fé. O povo vivia ali, isso gerando várias crises, né? E a Igreja Católica, ela tá tendo um poder muito ativo, não somente no sentido religioso, mas no sentido político da sociedade também, né? E cultural. Então, até a língua, né? Nesse ponto aí que tu falou, é até um ponto importante de deixar. Até a língua, basicamente, não era traduzida para vários países. Você só tinha, basicamente, aquela língua lá da Igreja Católica, se não me engano, era o latim. Era latim, e todo mundo, tipo assim, nem todo mundo tinha acesso, né? Basicamente, os padres, os sacerdotes, o clero da igreja. Mas, vai-te embora. E exatamente essa problemática, né? O povo tava ali só acreditando no que estava sendo dito, eles não conseguiam confirmar. E aí, quando vem o Renascimento, depois desse processo cultural, né, da Europa, a gente também vai ter a questão do humanismo, que eu acho que é quando, de fato, a gente pode ver uma crise mais efetiva, porque a intenção do humanismo, que depois vai surgir, né, o humanismo cristão, eles vão estar exatamente lutar, eles vão estar ali em busca, quando vai falar de livros, né, poéticos, enfim, literários, eles vão estar querendo ir em busca dos livros originais, para ir lá, de fato, no livro original, pegando a linguagem, traduzindo, para ver, de fato, o que aquilo queria ser dito. E aí entra no humanismo cristão, onde vão começar a querer fazer o mesmo com a Bíblia. E aí que começa uma grande problemática, né? Porque a partir do momento que você pega um livro que ali somente o centro da Igreja Católica, né? Que ali a nata tinha acesso e você quer começar a pegar ele, traduzir, trazer para a linguagem, todo mundo começa a ter acesso. Então você que era dominador, porque você tinha domínio da palavra, você tinha domínio ao acesso do que ia ser dissipado, você perde esse domínio. Então a gente vai estar vendo que o humanismo fala o seguinte, né? Que é o conhecimento, que é o livro que vai diferenciar, que diferenciaria o humano de um animal. Então eles vão estar pegando muito no pé disso. Então a Igreja Católica começa a não curtir muito essa questão aí. Pô, não tô querendo não, que vocês fiquem buscando esses livros aí e queiram estar traduzindo não, principalmente a Bíblia, porque eles perdem o domínio, né? E aí a gente vai estar vendo aí essa crise. Só um ponto até massa disso que tu tá trazendo, que é justamente quando ela perde esse domínio, né? Porque ela perde o domínio e também perde as coisas que ela estava ganhando, meio que, talvez enganando o povo, não sei se seria a palavra, mas trazendo um contexto favorável a ela da Bíblia, né? Então até falo, quando eu falo sobre esse assunto, né? Eu sempre comento que, tipo assim, o padre chegava lá, podia dizer assim, ó, galera, é o seguinte, promoção agora, isso dá boa. Tô aqui com o véu de Maria Madalena. E é o seguinte, o primeiro a comprar já ganha a salvação. Então aí, muita gente acabava, tipo assim, por não ter acesso à Bíblia, ia lá e, oxente, agora a salvação, oxente, agora, pai. Bora. Comprava e acabava não tendo esse acesso à informação. Então é isso que Samara tá dizendo. É muito verdade mesmo. Porque quando a igreja perde o domínio, né? Quando as pessoas passam a interpretar diretamente a Bíblia, o bagulho começa a ficar
complicado para ela, justamente por isso. Porque é muito fácil você enganar alguém justamente quando a pessoa não tem esse conhecimento, né? Quando a pessoa não tem acesso àquilo. Isso, a gente vai começar a ver, né? Que é... Diga, segundo. Não, nesse ponto, eu queria fazer justamente um contraponto. Veja, é muito comum, ao analisar a história da reforma, a gente tentar entender de uma forma dual, sabe? De uma forma muito pragmática, entre o bem e o mal. O mal sendo caracterizado pelo ponto de vista clerical e o bem sendo caracterizado pelo ponto de vista da reforma. Veja, a história ela não pode ser reduzida ao ponto de a gente enxergar esse bem e mal. A história, e a gente está cansado de ver isso, e a gente, ao longo do processo da construção, o que a gente mais tenta fazer é apresentar esse universo extremamente rico, hipócrita, cansativo, mas ainda assim um universo em construção que é cheio de tijolos assertivos e tijolos que você percebe um erro crasso ali. Eu tento, nas minhas aulas de reforma, nas minhas aulas que eu vou comentar sobre a igreja nesse período medieval, nesse período moderno, né, eu tento muito mostrar como que é a cabeça do clero, sabe? Eu tento meio que fazer o inverso, porque é muito cômodo, sabe? Mostrar como que essa igreja ela passa por cima, que essa igreja ela se impõe. Mas será que vamos tentar pensar o seguinte, será que esses membros do clero, eles não faziam parte daquela sociedade? É claro que faziam. Eles eram homens do seu tempo. Eles eram homens daquela circunstância. Então, não é que necessariamente ele saía de casa com a certeza de que ele iria enganar uma pessoa. Ele tinha o mínimo possível, mas ele tinha o credo que, por exemplo, aquele objeto que ele estava vendendo tinha alguma particularidade de salvação. Ele podia estar errado, sim ou não, mas a perspectiva dele acreditar no que ele está falando, mesmo que mínima, era real. Então, a gente não pode simplesmente pintar essa igreja católica como se fosse a encarnação da maldade na Terra, sabe? Isso é até uma discussão que, de certa forma, é meio que recente na academia, até mesmo por tentar rever esse universo medieval, esse universo renascentista. Mas isso que os meninos estão falando, isso é genuinamente verdadeiro. Isso mas eu acho que é bom tu fazer isso, porque quando a gente fala disso, a gente tá falando na visão dos reformistas, na visão dos renascentistas. Então, tipo, obviamente que eles vão encarar dessa maneira, tá ligado? Obviamente eles vão encarar desse jeito, porque isso é a base do pensamento deles. Então, se ele dissesse que o cara tava fazendo isso, não, se a igreja tava fazendo isso, mas é porque talvez eles fossem bons, talvez eles estivessem acreditando, talvez, tipo assim, eles não conseguissem engajar tanto, né? Tantas pessoas a se revoltarem, a saírem, a romperem com a igreja, entendeu? Isso, porque o objetivo deles era exatamente fazer a desmoralização da igreja católica. Então, para isso, eles precisavam trazer uma visão onde todas as ações que a igreja católica estavam tomando era para enganosa, né? Enganar o povo. Tanto que quando a gente vai ver os filmes sobre a reforma protestante, né? A gente vai ver exatamente essa visão. Tem um filme maravilhoso, esqueci agora o nome dele. Se eu lembrar no podcast, eu digo pra vocês. Tem um outro. Eu não lembro o outro. Eu não lembro, mas a gente provavelmente assistiu também. Mas aí a gente vai ver que a visão dos reformadores é essa. Né? Até porque, de fato, como igreja, eles acabavam tendo, né? Tem a questão das indulgências, que eu acho que era o auge do que era mais pontuado, mas a gente tem a questão de venda de privilégios, de venda dos privilégios, de venda de cargo de igreja, isso também acontecia. Né? Então é aquela coisa, nem todo mundo 100% bom, nem todo mundo 100% mal, beleza? Exatamente. Porém, não anula os pontos negativos. Não, de jeito nenhum. Trabalhar. Eu acho que o que mata muito aí, essa questão da venda, ela acaba sendo muito pesada, tá ligado?
Com certeza. Porque tipo assim, é diferente de eu chegar e dizer, ei, esse objeto aqui, ó, toma pra tu. Eu tô doando porque é algo da minha fé e eu quero que ele seja salvo porque tem ele. Uhum. Ou comprar algo, ou tu dá, ó, isso aqui é realmente porque eu acredito que tu vai ser salvo se tu tiver. Não, Mas, tipo assim, torna-se diferente, tipo assim, na queria visão que do eu- reformista, tá ligado? Eu entendi. Quando você coloca a venda, uhum. você Eu entendi colocar a que é venda é fé, sua né? salvação. Isso. Isso, eu acho que o A fé Silvio ela não é quando- comprada. Isso, que Eu é acho que justamente essa é a a questão da grande reforma, questão. né? É, Isso. mas eu acho massa isso que Mas Silvio eu trouxe, entendo, porque de fato, podia ser que as pessoas de fato, não assim, com certeza, podia não, com certeza, Tinha, são assim, pessoas uma que percentual. acreditavam que aquilo de Não. fato salvava, entendeu? Mas eu acho que era a forma que se fazia, que eu acho que entrava mais na cabeça Não, de Lutero Veja. também, entendeu? Por exemplo, Veja, ele vai eu não- criticar. não. Veja, eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. Eu não estou tirando esse erro do X da equação. Eu estou acrescentando nesse erro a ideia de que aquele brother que estava cometendo esse erro, ele acreditava que aquele erro era verdadeiro, entendeu? Ele Até que tinha. ponto ele acreditava, né? Então, esse é o ponto. Isso aí é a ideia. Mas ele não fazia aquilo de pura e má intenção. Não era o objetivo da igreja em si, ao ensinar sobre as indulgências, mentir para você, entende? Era o objetivo. Eu travei? Não, Não, tô acho que eu ouvindo, travei. A mente tá ouvindo. Não, É- calma. Quando eu digo, não é o objetivo da igreja mentir para você no sentido de. Tipo, a igreja queria que você fosse pro inferno, eu tô entendendo. A igreja queria lhe salvar, entendeu? Eu tô entendendo essa hora. Isso. É porque isso. vai ser uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue entre, tipo, Concordo. beleza, a igreja quer te salvar, mas como ela quer te salvar? Por quê? Isso. Aqui é a questão. essa Aqui é é a a nossa questão. questão. E a minha opinião é. Trabalhar em cima de achismo, tipo, eu não tenho como comprovar se o Perfeito. Papa Josefino, se o Padre Josefino, ele estava utilizando de má fé ou não, quando ele fazia, de fato ele acreditava. Perfeito. Só que É isso aí. a gente não tem os Ah, dados que esse tema comprovem. massa. A gente não tem dados Daria um que podcast só comprovem. sobre isso. Não, exato. Esse é o ponto. entendeu? Porém, a crise também não tinha como a gente o pessoal da época pré-julgar se era com mal ou boa intenção, quando apenas o clero ali, a Igreja Católica, tinha acesso à informação. Exatamente, Samara. Muito Entendeu? bem, muito Então, bem. acho que essa é a problemática. Era, beleza, será que você de fato acredita nesse ponto? Mas então me deixa ter essa informação para eu chegar aqui utilizando a minha fé e compreender com não somente a minha fé, que é algo não palpável, com a palavra, que é no que eu acredito, para pegar ali a minha fé, que é não palpável, né? Com a palavra, que é palpável, e pré-julgar e colocar as duas ali à luz e dizer, beleza, isso para mim é condizente ou não. Porque como o André falou, sei lá, do véu, né? A gente vê até, enfim, tem igrejas até protestantes hoje Relíquias sagradas, né? que utilizam isso até hoje. Mas, por exemplo, sei lá, um véu. Quantas Bom pessoas já ponto, usaram Samara. véu? Bom ponto você comentar aqui, inclusive protestantes. Até hoje. Quanto é isso hoje? Bom ponto. O véu, sei lá, o véu de Maria. Gente, esse véu nunca terminou. O véu tá- Exatamente. Quantos Então, metros de tecido ela usava? Então, esse ponto de. tipo assim, acho que a estrutura que o Silvio tá falando, só pra vai ser rápido. A estrutura que eu acho que eu quero acreditar, o que o Silvio tá dizendo aí, é que, tipo assim, ó, dentro da igreja, obviamente, eles tinham pessoas que estavam com a sua boa fé, digamos, as suas boas Sim. obras pra tentar fazer algo bom. Isso. Só que assim, se a gente traz acho que se a gente traz pro alto clero da igreja, se a gente vê os desenvolvimentos, se a gente vê até o próprio contexto de uma igreja atrelada ao Estado, atrelada ao rei, atrelada muitas vezes ao próprio absolutismo, a gente vê também Ao poder, né, de forma geral. ao poder, a gente vê o próprio desejo da igreja por poder e também por dinheiro. Então, por isso que a gente acaba juntando também uma coisa a outra. Mas, de fato, é importante saber que talvez nem todo mundo sabia Dali, isso. o pensamento do alto clero, né? O que o alto esquadrão tava pensando. Aí você só executa como... Enfim, como Normal, membro... né? Isso, é boa. Foi Como, boa. canção, é uma boa. Quando ele é pra igreja hoje em dia, né? Tem lá o padre, ou então quem é protestante, o pastor. E aí vai ter ali uma hierarquia, obviamente, e quem tá mais abaixo na hierarquia não sabe do todo do que tá lá em cima. E muitas vezes é só... Vou usar uma palavra aqui pesada, mas entendo. Apenas um fantochezinho ali que tá só reproduzindo. Só Mas, enfim. o seguinte.
É isso, né, Silvio? Travou. É isso, né, Silvio? Nossa. Vamos mudar a pauta. Mas Voltei? travou aqui. Voltei? Voltou. Voltei? Sim. Pera, voltei? Aí, voltei. Pronto. Então, Voltou, Vai, o ponto é justamente esse. Voltei. O ponto é justamente esse. É enxergar a igreja como uma instituição histórica, sabe? E que ela, assim como todo e qualquer agente histórico, está passível para ações duvidosas, ações assertivas, ações Sim, erradas, sim, enfim, não enquadrar esse agente histórico em um ambiente recluso, sabe? Errou, acertou, sabe? É entender esse integrante da história como um integrante da história. Assim como a gente faz com o Sim. período medieval. Não classificá-lo como o período das trevas, vem também como o período romântico, entender como um período histórico. Enfim, essa Acho que é justamente isso, a ideia. né? Nem de contos de fadas, também nem das trevas, eu acho que a gente tem que equilibrar isso, beleza? Mas que não é por a gente não pontuar ela nem como trevosa, nem como romântica, que a gente não deve apontar as suas trevas, nem deixar de apontar as suas glórias, né? E é esse Isso, nosso cara. ponto sobre a reforma. E Tu aí, veja, tu não assiste Gato e Botas e Cinderela hoje? Agradece. mas, cara, vê, e aí, Agradece, comédia. entrando um pouquinho mais à frente nessa conversa, né, cara, 32 minutos já e segue Ó, mais. crise. Quando a conversa... E como esses reais entram em crise, Silvio? Vai, vamos Hã? puxar isso aí. Como é que Vamos falar você dessa acha crise? que era em crise? Vamos falar dessa crise dos ideais da Idade Perfeito. Média? Eu acho que dizer muito que que essa crise, ela começa a surgir a partir de perguntas, né? E a partir de comportamentos, né? A partir de comportamentos estranhos e comportamentos até mesmo mal explicados. E isso será muito impulsionado como que Samara está nos evidenciando desde o início da fala dela, que é a informação. Cara, a gente terá no século XV o desenvolvimento da prensa, que facilitará e que impulsionará a divulgação de conhecimentos. Então, o que Samara está pontuando As revistas, panfletos, né? Panfletos. De fato, gera uma revolução, né? Quando a imprensa chega, ela de fato Uhum. gera uma grande revolução, uma verdadeira revolução no terreno da leitura, né? Com certeza, e da escrita, porque a grafia tá aí, né? E vamos dar a César o que é de César, né? Vamos citar aqui o nosso queridíssimo Johannes Gutenberg, o criador, né? Justamente dessa imprensa aí que vai mudar como as pessoas se comunicam. Né? Aí fica aquela... Um grande divulgador, né? Digamos, hoje a turma paga impulsionador no Instagram, no Facebook, tráfego pago. Mas o tráfego pago daquela época para divulgar esses ideais do Renascimento, da Reforma Protestante, vai ser justamente essa imprensa de Gutenberg. Né? Exatamente. E aí... Pro próximo vídeo do Will, tá? O tráfego pago. Da antiguidade. Boa capa, viu, gente? Espera aí que vai não ficar aí. Aquele corte do YouTube, né? Puxa, esse nome, velho. A thumb, tá lá. A thumb. Prossiga. E aí, para você ter ideia, mais ou menos ali na metade do século XVI, um camponês, um moleiro no interior da Itália, ele vai ter livros que a igreja considera heréticos, que é um livro que, inclusive, no caso, é um processo inquisitorial que resultou num livro do historiador italiano, o Carlo Ginzburg, que é justamente o Queijo e os Vermes. Onde o Carlo Ginzburg, ele aborda um processo inquisitorial. Esse é famoso, viu? Inclusive, recomendo. A um moleiro, a um brother que vivia no interior da Itália e que ele está lendo livros que estão contestando o pensamento cristão da época. Por exemplo, vão prender o Benóquio, né, que é o personagem principal, por ele estar... Não lembro, tô lembrando da minha faculdade agora. Ele está conversando sobre a santidade de Cristo, sabe? O Menóquio, ao ler livros, ao ler muita coisa não, que ele era um tanto quanto analfabeto, mas ele tinha um breve acesso a informação, sim. E aí ele começa a discutir sobre a particularidade da santidade de Cristo, do renascimento de Cristo, e a igreja vai atacar esse cara ferozmente, mas
essa prensa, na verdade, olha o que ela gerou, cara. Ela gerou que pessoas, que fazendeiros, que camponeses tenham pelo menos o mínimo acesso à contra-informação. Essa coisinha que a Samara tá dizendo, tá certo, eu vou comprar indulgência, tá bom, vamos, eu vou comprar indulgência, mas por quê? Por que eu... Tá, mas será mesmo? Sabe, pra nós é tão fácil... Samara morreu. Para nós é tão fácil essa proposta do será, essa proposta do porquê, mas é preciso dar a evidência da importância desse será no período medieval, nesse período transitório medieval moderno, que poderia causar mortes, cara. Poderia causar torturas, prisões, sabe? E a igreja sabia usar muito bem essa particularidade. Cara, eu vou usar assim, eu não sei se ficou claro. Não, só pegar esse gancho, você vai continuar. Mas não sei se ficou claro pra galera, mas a indulgência é justamente você comprar a sua fé, tá? Quando a gente tá falando disso. Isso. A gente tá falando disso, mas vai-se embora. Exatamente. E aí, eu não sei se ficou claro. Desculpa, comprar a fé não. Comprar a sua salvação. A salvação. Mas que de certa forma envolve, né? Vai. O seu credo na salvação é difícil mesmo. Uma coisa que o André estava dizendo, que a igreja ela está compactuada com o poder estatal, mas eu vou além, com o poder também social. E, gente, não fazer parte da igreja era não fazer parte da sociedade. Não fazer parte da igreja era não fazer parte da sociedade. Então, no momento em que você fosse expulso da igreja, você estava expulso da comunidade social envolvida ali. Então, não à toa, né? Muita gente que não queria fazer parte dessa sociedade, como muitos cientistas, né? Foram muitos torturados, muitos mortos, queimados na fogueira, justamente por serem considerados, o que o Silvio falou, né? Pessoas hereges. Tu não tá a favor justamente dessa sociedade que a igreja está construindo. Isso. E assim, existe uma condenação para isso, tá? Que é a excomunhão, que é separar aquele indivíduo do corpo cristão. No caso, do corpo cristão excomungado, né? Excomungado da igreja também. Exatamente. Então, veja o perigo que é. O simples porquê, o simples será, mas... Vai tu dizer não pra igreja. Então, esse universo vai criar e vai começar a criar séries de questionamentos. E veja, quando eu comecei a abertura, eu cheguei a citar 5 séculos antes, né, do Lutero e tal, porque vão existir vários movimentos hereges ao longo do tempo. Eu conversava com um colega de faculdade, João, e com Flávio, vale menção de saudades. E aí eles haviam me dizendo o seguinte: Silvio, veja, é quase que possível dizermos que o nascimento dos monastérios e de alguns monastérios em si foi a forma que a igreja achou para adiar uma ruptura teológica. O movimento franciscano, ao nascer, foi uma forma que a igreja conseguiu inteligentemente manter São Francisco de Assis na igreja e não abrir uma ruptura. Porque Francisco de Assis ele vai criticar essa riqueza, ele vai criticar essa ganância, sabe? E a igreja vai conseguir politicamente manter ele no poder, manter ele dentro do clero. E muitos outros, o próprio movimento valdense, por exemplo, lá na França, a gente vai ter o Wycliffe traduzindo a Bíblia também, de forma... Sim, mas ele vai conseguir traduzir lá na Inglaterra. Então, são pessoas que estão discutindo, pessoas que estão... Eu vou usar essa palavra, provocando a institucionalidade para tentar buscar esse será, tentar buscar esse porquê, sabe? Então, esse universo que o Lutero vai receber é um universo que já está em problematização, sobretudo pelo século 13, 14 e 15, sabe? Não, desculpa. Pelo século 14, 15 e 16. É isso aí, 14, 15 e 16. Que é no 16 que o Lutero vai fazer o movimento dele. Esses 3 séculos, que é quando o André falava sobre o Renascimento, que vão apoderar dessa discursiva. Veja, era impensável
impensável olhar Cristo pela natureza humana. A igreja, e hoje é um consenso cristão, que Cristo foi, enquanto esteve na Terra, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A única coisa em que Cristo não foi homem foi no pecado, mas Cristo ele foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O movimento renascentista teve a ousadia, e perceba a palavra que eu uso, a ousadia para retratar Cristo como homem. Isso é uma transformação mental profunda, pessoal. A Capela Sistina está cheia da representação humanista, da representação antropocêntrica da fé. Né? E isso vai causar um impacto severíssimo na sociedade. Severíssimo. Esses movimentos, esses encaminhamentos vão gerar, de certa forma, aberturas, tá? Respostas não tão convincentes, e para completar esse cenário de perguntas, esse cenário de questionamentos, nós não podemos deixar de falar do incrível, né, século XIV, que é o século, entre aspas, do Apocalipse, né? Que é o século em que a gente encontra uma fome devastadora, que a gente encontra uma doença que levou aí para mais de 50 milhões de pessoas, que a gente encontra uma guerra sanguinária, severa, de 100 anos. Nós encontramos aí... Cavaleiros do Apocalipse, né? Os historiadores chamam. Exatamente. Então, as pessoas começam a questionar, cara, mas o que foi que a gente tanto fez? Né? O que foi que a gente tanto fez? Isso começará a gerar sentimentos que a igreja não será capaz de parar. E eu vou além. Nesse século XIV, nesse século XIII, a igreja ainda vai ter um problema sério eclesiástico. As pessoas vão questionar, por exemplo, por que tem bispo que não teve a formação para ser padre? Por que tem bispo que não é padre? Por que tem bispo que foi colocado lá do dia para a noite? E sabe que vão aparecer do nada 3 papas ao mesmo tempo na Igreja Católica? Veja, segundo a teologia católica, o Papa, ele é aquele que é descendente de Pedro, apóstolo de Cristo. E que eu saiba, só tem um Pedro. Então deveria existir, nessa teologia católica, um Papa por vez. Chegou até 3. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso vai gerar um questionamento até mesmo na fé sobre a igreja, sabe? Aí vai ter as questões das investiduras, vai ter padres que pregam o celibato, mas não fazem. Mas são casados, não também que não fazem. Tem padres que eram casados. Exato. Então, como é que fica esse universo, sabe? Então, essa terra fértil chega nas mãos do reformista Lutero. Lutero, ele não será o primeiro a questionar, mas ele será o primeiro, digamos assim, a saber exatamente onde bater. É porque ele veio da própria igreja, né? Isso é um ponto importante. Exatamente. Lutero, ele não bateu na crítica que era comum a ser feita, que era a riqueza, que era, digamos assim, algum mau comportamento do alto clero, no sentido do ser snob mesmo, sabe? Lutero não foi nesse ponto específico que era fácil de bater. Lutero foi bater no pilar daquele que era o pilar da sociedade. E por isso que a reforma protestante é tão grande. Quem segurava a sociedade, quem segurava a política, quem segurava a economia, a cultura, era a igreja. E a crítica do Lutero é tão contundente, tão retumbante à igreja, que ele critica o pilar da igreja. Se o pilar da igreja é a pilar... Foi de base. Peraí, senhor. Dá uma segurada. Foi muita emoção, ele foi emocionado, a internet não aguentou. Eu acho que ele tá voltando. Aí, Silvio.
Ainda não dá. Tá aí é muito forte, né? O tá aí foi muito forte. Ele ficou. Tá voltando. Voltei. Agora Agora voltei. Peraí, voltei, Noel. Muito legal. Então, o ponto é enxergar que se é essa estrutura que segura, ou melhor, que ajuda da base para o mundo, Lutero bate nessa estrutura. E ele bate por dentro. Esse que é o difícil. Lutero, ele ao pregar as 95 teses, ele coloca explicitamente, pessoal, ele coloca explicitamente: mais próximo do céu está não aquele que compra uma indulgência, mas aquele que pratica um ato de boa caridade. A igreja não sabe responder. e fora assim, né? Exatamente. Que não é Isso é um dos somente, pontos só, né? Isso que eu ia dizer. Porque foram 95 testes, beleza. Mas Sim, claro. Isso também é uma questão porque nessa pessoa, não é apenas porque o Lutero ele soube bater, é sobre também quem apoiou ele, né? Por exemplo, ele teve um apoio muito grande da nobreza alemã, né? Ele Muito conseguiu refúgio para ficar lá no castelo de... Vamos lá, o nome, André. Wittenberg eu esqueci, velho. Não, a igreja de Wittenberg, né? Mas Habsburgo. esse aí, não. Ele ficou lá no castelo para conseguir traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Então, assim, se ele não tivesse tido o suporte também que ele teve Perfeito. desse Vai povo, ser- né, da burguesia Isso quer dizer, vai de ser um tudo. movimento comprado pela burguesia, né? E a gente tá falando basicamente a classe social em mais ascensão da época também. Então, assim, Exatamente. se ele não tivesse tido esse apoio, talvez não tivesse tido o burburinho, ou talvez não tivesse existido a reforma protestante como a gente conhece. Perfeito. Então, ele conseguiu um excelente apoio, entendeu? Então, isso pra vocês também entenderem que é sempre ele volta aí a burguesia, volta assim a galera com classe E social. a esfera do Por quê? poder sempre circulando, né? Pra mostrar o poder, porque por mais que a igreja tivesse poder ali no domínio sobre a cultura, a sociedade, a economia, sobre tudo, como o Silvio já trouxe, nem todo mundo se agradava daquilo que a igreja pregava, né? Porque também limitava a galera burguesa, a galera com dinheiro, por exemplo, em alguns aspectos. Porque também proibia e cobrava coisas dessa galera que eles não queriam estar praticando e nem pagando, por exemplo. Então, quando surge alguém que eles veem que pode bater de frente com a igreja, eles podem dar poder a ele e eles dão. Isso poderia ser com o Lutero ou com qualquer outro, né? Que surgiu. Até por causa de Lutero, a gente teve outras pessoas que tentaram fazer Foi assim com a Assis, Tamara. Foi assim com a Assis. a reforma, né? Então, de fato, a gente vai vendo que são vários pontos que vão sendo, de fato, construídos até que, de fato, De fato. tem a famosa cena do Lutero indo lá na porta da igreja, batendo no papel. Afrontoso. Afrontando com as 95 teses para que os alunos vão lá e façam depois, sabe, um trabalho. Então, são diversos pontos aí que eu acho que dá pra... Meu Deus do céu, vai ter que dar 1 hora de podcast. A gente tem que... Não, a gente já tá finalizando. Mas eu Essa é acho que... outra fala. É importante a gente, de fato, tá lembrando, trazendo isso à tona, para que vocês também não achem que assim, gente, Lutero ele veio da igreja e como é que ele conseguiu esse poder todo quando se cada Exato. que olha para trás de Lutero, tiveram pessoas que não tiveram essa força. Primeiro, Isso porque aí. as pessoas que não tiveram essa força foram escadinhos para que Lutero conseguisse subir e falar mais alto, porque ele teve um apoio muito forte da nobreza, né? Somente alemã, para que as coisas conseguissem acontecer. Mesmo ele tendo sido... que ele até teve, né? Depois que ele botou as teses lá, ele foi super julgado e tal, entendeu? Censura, enfim. A dieta de Worms e tal. O Mas- Leão décimo lá, o Papa lá, tipo, deu O uma... Papa Leão, 10. Deu uma bula lá e tal, exigindo a retratação dele. Ele falou, não vou retratar bosta nenhuma, vou queimar o seu papel e dane-se. Então, assim, tiveram muitas coisas, mas eu acho que quando o Lutero entra no falar das teses, ele já de fato tá vivendo de forma protestante no seu ápice, assim, né? Isso. Isso. Acho que é isso. Aí a gente já vai acabar entrando mais em reforma, aí depois vai ter a contra-reforma, a igreja não vai ficar calada. Mas isso, João, É assunto. isso é assunto para um próximo Para um próximo podcast. Semana tá ligada já. Ei, foi massa, velho. Gostei. Foi massa. Galera, espero que você tenha gostado também. Se você gostou desse episódio, se deu pra dar aí uma clareada na sua mente sobre o porquê da reforma protestante, por que a gente, né, vai estudar esse assunto, por que ele é tão importante, né? Claro, quer saber mais sobre o assunto, quer saber mais sobre a reforma, pede aqui que a gente grava também um falando só sobre esse movimento.
beleza? Curte, deixa aí um comentário, compartilha com teu amigo, compartilha com tua amiga a palavra do Oxi História, beleza? Espero aí que você tenha curtido. Se inscreve no canal. Samara Silvio. Gente, ele compartilha aí a palavra, é amém, irmãos. A palavra É uma palavra que tem que ser divulgada, pô. É a palavra do Oxi História. Boa, André. querendo. Boa, boa. não são, Uma não comunidade são aqui. as boas. É a companhia do Oxi. É. Não é o Cristiano, mas são as boas novas, né? Que Tudo bem. Que merda. Falando assim, tá? Ladeira abaixo. Bom, Se gente, despeça, é mano, isso. vai. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Peço aí pra gente fazer parte 2, entrar mais na reforma, falar mais de Guterres. Tem Calvina pra gente falar também. Tem muita gente pra gente comentar ainda sobre, muito assunto aí pra gente trabalhar. Tá bom? Espero vocês aí no próximo podcast. E fiquem aí com a voz de Silvio finalizando o nosso querido podcast do dia. Ganhei essa honra. Para! Que coisa! Linda! Eu juro. Cancela, tirou. Isso, eu vou tirar. É. Meu Deus. Deixa eu ver só. Vê só. Vai no Apple Store, que eu tô ligado que o teu é um. Eu não conheço o Apple, não. Vai no Apple Store Apple. e coloca lá pra tu baixar tua bola. Entendi. Não é uma maçã, não? Apple não é maçã, não? Ceboso. Entendi. Outra coisa. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou irritado. Mentira, eu tô não. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi linda essa conversa. E se você quiser ouvir o papo sobre os reformadores, sacode aí no nosso direct ou comenta por aí. E é isso. Um cheiro, um abraço. Vamos juntos. Que a história esteja com vocês. Valeu. Tchac, 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 tchac.